Oi, aqui é Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sou apaixonada, que eu trago sempre nesses vídeos de reflexão, de conteúdo, para que a gente possa crescer e se desenvolver com um pensamento mais amplo, um pensamento sistêmico, né? Em que a gente entenda que as relações de causa e efeito na nossa vida não são lineares, né? Elas são complexas e a gente pode então dar espaço a todas essas complexidades e entender de maneira mais clara tudo isso. Se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, tem um botão aqui embaixo, tem o sininho para você clicar também para ser notificado de vídeos novos. Eu estou fazendo uma série de vídeos de perguntas e respostas para deixar de uma maneira também mais clara e mais ampla alguns conceitos da constelação familiar. Eu estou com a Giovana aqui, que vai ler para mim, né, Gi? A primeira pergunta, por favor. Vamos lá, Ju. Eu não entendo como a constelação familiar vai curar a minha ansiedade. Ansiedade. É interessante a gente pensar que a constelação familiar realmente ela traz um olhar mais amplo para as nossas questões. Então ela pode nos ajudar a entender também de forma mais ampla o que acontece na nossa vida. Quando eu pego, um tema único, ansiedade, eu não tenho uma resposta única dentro da constelação familiar para isso, né? Eu posso entender que a ansiedade tem a ver com alguns desequilíbrios internos meus de pressa, de tempo, às vezes até de um olhar ferido de uma criança interior que quer tudo naquela hora, daquele jeito, naquele momento. Então, tem algumas respostas desse lado, pode ter algumas respostas num sentido de um desequilíbrio entre energia de pai e energia de mãe. Eu queria que tudo acontecesse desse jeito, né, com o perfeccionismo. Ou seja, tem uma infinidade de respostas. O que a constelação familiar pode fazer então, né? Se eu estou dizendo que não existe uma resposta única. Ela pode nos ajudar a nos deslocar da questão e olhar para essa questão de fora. Então eu falo, olha, eu estou aqui neste lugar, tenho ansiedade. Eu posso olhar de frente, escolho um representante para ansiedade e posso olhar de frente para ansiedade. E falo, a que a ansiedade me remete? Eu me lembro da minha infância, aconteceu tal situação, e aí nessa situação eu queria muito que as coisas resolvessem rápido. E aí então a minha criança interior guardou essa informação de alguma forma, 7 chaves, porque aquilo foi muito dolorido para mim. E agora, como eu nunca olhei para isso, agora quando eu já sou maior, parece que isso começa a aflorar de um outro jeito em mim. Ou quando eu olho para a ansiedade, eu me lembro da minha mãe e do meu pai, da relação entre eles. Tem muitos olhares que a constelação familiar podem trazer. Como que isso pode ajudar a resolver minha ansiedade? A partir do princípio em que eu coloco uma luz para olhar as questões. Ou seja, eu tenho algo, eu tenho uma questão e eu vou iluminá-la, né? Então é como se fosse um cantinho escondido lá dentro de mim, que está escondido as 7 chaves, que está obscuro, que eu não sei como cuidar dele, eu não sei como fazer. Mas a partir do momento que eu coloco uma luz a partir daquilo, eu falo, peraí, né? De que cor é? Que cheiro tem? Como que eu posso cuidar? Como que eu posso falar? Né? A gente fala muito de frase na constelação. Como que eu posso falar sobre isso? Quem que eu lembro quando eu olho para isso? Ou seja, eu vou trazendo mais para perto de mim aquilo e eu falo, olha, nem era tão complicado assim, agora eu consigo lidar com isso desse jeito. Se eu escondo, se eu não olho, se eu deixo aquilo preso, eu não tenho condições de modificar. É este princípio que rege, né, a constelação familiar e algumas outras abordagens também psicoterapêuticas, né, psicanálise, por exemplo. É eu começar a trazer à tona questões do meu inconsciente que ficam lá escondidas, que eu tenho algum medo de olhar, que eu tenho alguma censura de olhar. Então, quando eu consigo trazer à tona, eu posso modificar. Esse é o princípio. É assim que a constelação familiar pode ajudar a ansiedade. Ju, outra pergunta. Posso usar as frases de cura em momentos de ansiedade ou você indica outro exercício? As frases de cura, elas não são frases para a gente ir falando como se fosse um mantra, assim, ficar repetindo, sem pensar, né? Em momentos de ansiedade, muito provavelmente a gente está com a respiração acelerada, a gente está com um pensamento fixo para
resolver algo, para fazer algo, tal. Então, eu ficar repetindo frases é um processo mecânico. Não é para isso as frases de cura. As frases de cura, elas servem para este processo que eu estava explicando anteriormente, de eu iluminar algo, falar algumas frases sobre aquilo e poder modificar aquilo dentro de mim. Ali que ela vai funcionar. Numa crise de ansiedade, num momento assim, não funciona. Qual outro, então, outra ferramenta, então, que você pode usar? De respiração, de meditação, né? Então, eu falo muito para minha filha mais velha, que ela pode, né? A gente aprendeu isso de uma vez, numa meditação, e eu repito como brincadeira, mas é muito interessante você pensar nesse exercício, que é você cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Olha que bonitinho. Então é esse tipo de coisa que você pode fazer. Fazer exercícios de respiração, que vão realmente te trazer para o seu centro, né? Uma meditação, se você puder fechar os olhos e trazendo a respiração junto com a visualização. É esse tipo de coisa que vai te trazer de um estado, de uma crise, né? A frase de cura não serve para este momento, tá? Ju, estou tratando a minha ansiedade com terapia e remédios. Posso também fazer uma sessão de constelação familiar? Essa pergunta até dá pra gente deixar ela mais ampla, né? Não necessariamente para ansiedade, mas para tudo. Posso fazer uma constelação enquanto eu estou na terapia ou quando eu estou também fazendo algum outro tipo de tratamento? Pode. Constelação, ela vai servir como que para potencializar algo que você já vem fazendo. Então, é como como eu posso dizer? O Stefan Hausner falava sobre isso, é como se fosse um assistente do médico, né? Então você está fazendo um processo de terapia, seja psicanálise, seja psicoterapia, né, com psicólogo, enfim, outras terapias que você se identifique, e você fazer uma sessão de constelação é como se você fizesse um mergulho muito profundo e você volta para a superfície com outras informações, e a partir dali você vai levando essas outras informações para serem trabalhadas também na análise, na terapia. O remédio é a mesma coisa, né? Assim, o remédio não vai te impedir de acessar informações, né, de memórias e de lembranças. Então, pode ser feito junto, sim, né? Eu acredito muito no poder da constelação como esse auxílio, como essa possibilidade de crescer a partir daí, tá? Ju, última pergunta. Pais ansiosos e filhos ansiosos, isso pode ser uma repetição de padrões? Pode ser e também pode não ser, porque a ansiedade é uma doença contemporânea, né? Ansiedade é algo que a gente vem percebendo e vem sentindo que está se desenvolvendo muito na atualidade. Então, hoje a gente tem uma grande gama de pessoas que sofrem de ansiedade. Por quê? Por conta do mundo que a gente vive, que não tem as pausas, que tem as necessidades de correr, de entregar projetos e trabalhos, tanto de escola quanto trabalhos no trabalho. A pandemia também trouxe muita gente para dentro de casa, em que o aumento do consumo das redes sociais também foi exacerbado, né? E as redes sociais, elas trabalham com aqueles gatilhos de satisfação momentânea. Então você vai rolando o feed e vai vendo mais notícias, e vai tendo mais satisfação e mais satisfação. Aquilo vai gerando uma forma de lidar com a vida, de você ter respostas momentâneas ali. Preciso ter algo rápido. A vida não é assim. A gente tem outro ritmo. Trabalhar com essas mudanças de ritmo pode trazer muita ansiedade. Então isso é algo, por isso que eu estou dizendo que é algo muito contemporâneo, é algo que a gente vem vivenciando cada vez mais. Por isso que eu digo, pode ser repetição como pode não ser, porque pode ser algo novo que está todo mundo sujeito a isso agora. O que é uma repetição de padrões, então, em termos de comportamento? Aí é um outro olhar que a gente pode ter. A gente pode olhar para os filhos como se fossem para mostrar alguma coisa para os pais. Então, quando eu olho para os filhos e os filhos têm e desenvolvem alguma doença, alguma síndrome ou a própria ansiedade, eles fazem esse movimento de, olha, pai, mãe, eu também sou igual a você. Eu quero mostrar para você algo que tem em você. E isso é uma repetição de padrões. E aí a gente pode, com o olhar da constelação familiar, dar lugar, né, para as questões dos pais e meio que automaticamente os filhos podem deixar de ter, né, esses sintomas. Porque eles vão deixando de ter que mostrar para os pais tudo isso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo,
Clica no joinha aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.